Olá pessoal, bom, né? Sabem que eu tô de volta, já gravei um vídeo ontem para vocês, estou gravando outro. Vamos falar sobre o concurso nacional unificado. Já vi vários pedidos de vocês querendo saber a minha opinião e também alguns temas específicos que eu fiz uma colinha aqui sobre português, sobre como usar as questões como estudo. Sim, tem técnica, tá bom? Já quero falar de antemão para vocês que muitas coisas que vocês vão ouvir aqui, vocês não viram em nenhum outros vídeos, até porque eu pesquisei vários para trazer temas mais dentro da neurociência, mais pedagógica, muito mais relacionado a não as minhas vivências, mas dentro da metodologia e das técnicas de aprendizagem relacionado à memória, tá bom? Ao organismo como um todo e as questões biopsicossociais. Ô, palavrinha complicada. Que mais que eu vou falar aqui para vocês? Sobre inserir dissertação e sobre método de estudo. São coisas que eu vou precisar que vocês avaliem bem e vou conversar um pouquinho sobre a banca Sesgran-Rio, caso você esteja em dúvida em relação aos blocos. Bom, você tem até dia 19/1 ao fazer a sua inscrição, e se você tá ali capengando ainda, fica nesse vídeo que eu vou trazer de modo resumido alguns blocos que eu acho muito interessante vocês olharem antes de fazer as opções. Eu acho que em regras gerais, sobre você optar por diversos cargos, desde que seja do mesmo bloco, acredito que você já sabe. A essa altura você já sabe que terá diversas etapas, já sabe que a prova objetiva acontecerá no mesmo horário para todos vocês, né? Já sabem que quando for para cargos muito específicos, vocês já sabem que terá uma outra etapa em relação ao curso de formação. Importante que você pegue o edital, separe um tempinho para você ler, e aquilo que não entender, coloque um asterisco aqui, vá pesquisar, para que você não coloque em risco realmente não só a sua aprovação, mas de fato que possa ser deferido em todos os aspectos e que você não coloque por água abaixo tanto esforço que você empenhou em relação a isso. Bom, concurso nacional unificado, dá para estudar junto com outros concursos. Se você está em dúvida, se você está infeliz, não está feliz com o edital, ficou decepcionado, então desde já larga o osso, porque já com esse comportamento desanimado, pessimista, isso não vai valer a pena. Então já peço que pesquise outros, deixa esse para lá, porque muitas das vezes vocês não querem abrir mão. E lembre-se, foco é aprender a dizer não para editais que de fato tenham conteúdos muito diferentes. Já peguei alguns de vocês falando: dá para conciliar a Caixa Econômica com o CNU, dá para conciliar a CNU com o TJ? Não, minha gente, basta você pegar o edital e verificar, tá? Mas eu estudo o dia inteiro, mas as questões em relação à memorização são um pouquinho mais complicadas, né? Para isso tem um clube de assinante, que o link tá aqui, caso você queira mais informação, caso de novato você se torne um estrategista em todos os sentidos, nas questões emocionais, nas questões orgânicas de modo geral, e como escolher um melhor método, como aprender a montar um bom material. É quase uma Catflix ali que vale muito a pena. Então pega um olhar aqui, quem vai perder é você, se você não for pesquisar lá e não entrar no clube de assinantes, não sou eu. Então quem tem ouvidos que me ouça, né? Quem não tem, em algum momento eu sei que você vai acabar ficando curioso e vai aprender muita coisa lá no clube de assinantes. É importante eu sempre estar falando, porque é um valor muito baixo, cabe no bolso de qualquer um de vocês. Gente, o link tá aqui na descrição, com um pouquinho de atenção, você vai ler ali e vai clicar lá, mas também tem muita coisa gratuita, tá bom? Tá, vamos começar falando aqui. Bom, eu vi alguns de vocês falando assim: é banca Sesgran-Rio, português dela não é tão complicado assim. Equívoco, tá bom? Porque se você for alternando bancas, a Sesgran-Rio, apesar de não trazer um português tão rebuscado como é a FGV, muitas das vezes a forma de perguntar, quando entra no quesito interpretação,
Até quem é bom em português pode cair. Nesse caso, se você já fez teoria em português, o ideal é que você invista em cursos de questões, não teoria, mas de questões. É onde vai garantir as suas pontuações. Não vá fazer teoria, curso voltado de teoria e questões para a banca Sesgran Rio. Ao fazer o cálculo estratégico, pode ser que você já desde já tenha colocado toda a tua aprovação por água abaixo, tá bom? Lembre-se do cálculo estratégico sempre. O que é o cálculo estratégico? Tá lá só no clube de assinantes. O cálculo estratégico é aquele rapazinho dentro da minha área, depois de pesquisar bastante os motivos que a maior parte de vocês não consegue revisar e não consegue memorizar. O cálculo estratégico veio para mudar desde o início estratégia, compra de material, te transformar numa pessoa que pensa antes de comprar, tá? Porque dependendo do que você compra, nem que você seja super homem, super mulher, você não vai conseguir revisar. Logo, quem não revisa, lembre-se, não memoriza, tá bom? Marca o nome aí, cálculo estratégico, link na descrição, clube do assinante, tá bom? Tá, vamos lá, o que mais que a gente vai falar? Tá, como usar questões para estudar, essa parte é maravilhosa. Nós temos 3 pilares quando você usa a engenharia reversa. Então vamos supor que você já está usando as questões para estudar. Vamos dar um exemplo aqui que você pegou pedagogia, psicologia, AFT, né? Então, por exemplo, a AFT, por mais que esse concurso nacional unificado que veio trouxe privilégios, vantagens e desvantagens para quem está iniciando, praticamente até quem já estava estudando volta quase a estaca zero, porque entrou muito conteúdo aí para estudar. Mas a EFT, por exemplo, o que vocês vão ter que aprender a olhar nos editais, aonde tem um peso maior? Ó, o auditor fiscal do trabalho, você vai ter que gabaritar direito do trabalho, segurança e saúde do trabalho, né? Que mais que a gente pode colocar aqui? Enfim, esses daí são os pesos maiores. Mas a questão é, o cargo que você escolher, você precisa ler com atenção o conteúdo que cai, não só ler a atenção, entender como vai ser feito o cálculo. De novo, coloca ali um ponto de interrogação se você não se atentou a isso. Vai pesquisar no YouTube, com certeza deve ter alguém em algum canal explicando esse cálculo. A partir desse cálculo é que você vai ver o bloco em que você vai se organizar. Uma coisa, apesar de vocês falarem assim pra mim, ai, mas a prova é em maio, vai dar para eu me organizar muito bem. E atenção aqui! Sem o cálculo estratégico, mesmo que seja em maio, você vai se estrepar. Por quê, Kátia? Por quê? A tua rotina é diferente dos seus amiguinhos que compraram, de repente, o mesmo curso que o seu, por exemplo. O Direção Concurso, o Gran Curso, o Estratégia, enfim, e diversos outros que são cursos bons. Mas será que é para você? Por exemplo, você que trabalha, de repente tem uma carga horária de 2 a 3 horas e consegue estudar melhor no final de semana. Tem criança pequena? Não é tão simples assim. Quando você vai fazer o cálculo estratégico e vai verificar o curso que você comprou, você vai descobrir que vai estudar até maio. Se você ficou vendo teoria até maio, você não memorizou. A chance de você tirar uma nota mediana que te deixe fora, até possa te classificar, de fato, mas chances reais mesmo de estar lá no topo e ser nomeado diminui para quase zero. Tá bom? A mesma coisa eu falo que mesmo que você consiga estudar de 6 a 8 horas por dia, dependendo do tamanho do curso, eu já fiz esses cálculos com os meus alunos, tem cursos que levam 8 meses. É isso mesmo. Tem alguns que levam quase um ano. Basta você fazer o cálculo estratégico e depois escrever aqui e dizer, caraca, nunca tinha pensado nisso, Kátia, você está coberta de razão. E eu estou mesmo, tá bom? Ao fazer o cálculo estratégico, de repente você verificar, eu não fiz, o que eu devo fazer agora? Vá entender como é o cálculo estratégico. Se você já comprou os seus cursos, vá fazer essa pesquisa para mim, porque a partir disso
Fiz caquinha, Kátia. Você vai olhar aquilo que eu pedi, da onde tem um peso maior. Ah, mas se eu não estudar tudo, eu não vou ter chance, porque a nota vai ser alta. Pois é, mas se você já comprou um curso inadequado, a tua carga horária inadequado, de modo que você consiga revisar, você vai ter que fazer escolha sim. Aí o restante que ficar de fora, você pode pegar através de questões, mas memorizar bastante esses blocos. Tomando muito cuidado, porque tem algumas regras lá para algumas matérias. Gente, eu tô arrumando aqui meu cabelo, porque tem um ventinho aqui e fica grudando na minha boca, então ignorem, tá bom? Tem algumas matérias lá, e se eu não me engano, deve ser para todas, me corrijam aqui, que o mínimo de acerto é 50%, tá? Depois tem a parte da dissertação, que tem algumas regras também. Você que é novato, não entende muito bem, novamente, anota ali, você tem que olhar. Ai, mas eu não sei ler edital. Tá na hora de aprender, porque se você não sabe ler edital, quem que garante que você vai ser aprovado? Se você não consegue interpretar um edital, você não consegue interpretar praticamente nada. Não tenha preguiça. Preguiçoso não é aprovado. Não fique só delegando as coisas para os outros e as pesquisinhas aí no YouTube, não, tá bom? Comportamento de quem é aprovado é proatividade, tá bom? Comprometimento e responsabilidade. Já usa isso como treino, tá bom? Então vamos lá, o que mais aqui? Tá. Olha só, quando inserir a dissertação, digamos que você foi fazer o cálculo estratégico, percebeu que se ferrou, e aí você quer ainda colocar a dissertação aí, e aí o curso que você comprou, só Deus sabe quando você vai terminar. Você foi lá, escolheu o bloco, está se organizando ali, e aí você vai pesquisar a parte de dissertação. No clube de assinante eu explico todo o esqueleto de como fazer em relação a dissertação lá. Mas calma, eu vou dar uma explicação breve aqui para você. Você vai ficar corrigindo se você não entende técnicas de redação. Então anota aí, vai pegar um caderninho, coloca o nome redação, vai pesquisar técnicas de redação primeiro. Técnicas de redação. Vai lá pegar no YouTube para não demorar, vai anotar ali as técnicas de redação, se coloca título ou não, como que você faz os parágrafos, como é a avaliação, o que é introdução, desenvolvimento, conclusão. Você precisa saber essas regras simples, coesão, os cuidados com ortografia, os cuidados com evitar ser prolixo, enfim, e alguns macetes também que alguns professores trazem. Foi lá, estudou, pronto, tá arrumadinho, Kátia. Como praticamente a gente não sabe qual é o tema que vai cair, o argumento é onde vocês têm bastante dificuldades, não é mesmo? Então você vai tentar ver aí desses professores de redação, dissertação, concurso nacional unificado, quais são as apostas deles. Você vai marcar do lado do teminha, vai dar um Google, vai ver alguns temas, alguns conteúdos em relação às dicas desses professores. Você vai imprimir um resuminho sobre isso. Você pode usar até aquele chat GPT, né? Que é aquela... como que chama? Enfim, marca aí, chat GPT. Aí você pesquisa lá, certo? Você pode colocar ali, fazer uma redação, fazer uma dissertação do tema tal. O próprio chat vai gerar isso, Ctrl+C, Ctrl+V, joga ali no Word, imprime e coloca na pastinha redação, para você estar lendo, porque a maior parte de vocês, o que eu percebi, quando vocês entendem técnica de redação, como não está tendo dificuldade de ortografia, onde coloca vírgula, onde não coloca, se entra uma conjunção, se não entra, basta você estar bem inserido nesse conteúdo aí e torcer para que caia pelo menos algo similar, tá? E aí você já pode colocar desde já seguindo essa regra. Tá, eu vou fazer isso, mas depois que eu fizer isso, primeiro você faz isso. Depois que eu fizer isso, você acha interessante eu fazer uma redação semanal? Sim, aí eu acho interessante, tá? Então eu fiz o cálculo estratégico, eu fiz essa pesquisa em relação à dissertação que você falou, que mais... aí eu percebi que no cálculo estratégico realmente eu me estrepei, já sei qual é o meu estilo de aprendizagem. Sim, tem a questão estilo de aprendizagem. É gratuito o teste, link também na descrição do vídeo.
Obviamente que também tem, se você quiser, uma avaliação em relação ao que você está fazendo, basta você entrar em contato com alguém da minha assessoria e pelo menos agendar uma avaliação única para que juntos eu possa ter um olhar um pouco mais técnico e objetivo de onde estão os seus erros e como você vai suprir o seu erro e se o material que você está usando está adequado ao teu perfil. Além de analisar as questões orgânicas, tá bom? Porque você pode estar com tudo perfeito aí, mas se você tiver com déficit de B12, D3, a vitamina D3, na verdade, é um tipo de hormônio. Se você estiver com déficit na vitamina C, vai ter muita dificuldade em relação à neurogênese, que é quando você estuda, começa a nascer um novo neurônio de conteúdo novo, porque você não tinha a associação para que a sinapse ocorra e a arborização também ocorra. Gente, eu estou trazendo neurociência bem resumido para vocês, tá bom? Tá. Por que eu trago isso? Porque eu não falo coisas baseadas na minha experiência, porque eu fui aprovada. Não, eu procuro trazer sempre uma fala com evidências científicas, como o corpo da gente funciona e o que precisa ser feito, tá bom? Vamos voltar aqui, que mais? Tá, qual é a forma que eu pego para estudar, Kátia? Eu vi pessoas falando sobre ciclo de estudos, eu vi você falar bastante sobre metas. Metas é muito ideal para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para quem não tinha disciplina nos estudos. Por quê? Porque alguns vendem a ideia de ciclo de estudos e falam, vou colocar todas as matérias e vou alternar 1 hora cada uma delas. Se você, não, de novo, gente, não dá para escolher o método se você não fez o cálculo estratégico, porque você vai se organizar, vai estudar, na semana da prova você ainda está estudando, entende? Tá. Por metas, eu acho que é o ideal para indisciplinados, para pessoas que são analfabetos funcionais, porque a pessoa que consegue seguir a ideia do ciclo de estudos, o método do ciclo de estudos, ela não tem dificuldade de interpretação, ela não tem dificuldade nas funções executivas, que é o que ocorre para quem tem transtorno de neurodesenvolvimento. Então ela não vai conseguir bater 1 hora. Por quê? Porque essa 1 hora, se ela pegar um tema que no primeiro parágrafo ela está tendo dificuldade de atenção, essa 1 hora vai se estender em 2, em 3 horas, e o que acontece quando você se programa e não consegue cumprir? Disparos de noradrenalina, sobe cortisol, começa o branco, a desmotivação, aquele bug cerebral que faz com que você fique sem eira e nem beira, tá bom? Ciclo de estudos ideal para quem não tem dificuldade com interpretação, para quem tem algumas dificuldades gerais de um país subdesenvolvido, mas que vai conseguir se organizar e seguir aí coisas que estão sendo disseminadas, coisas gratuitas, ou até mesmo um mentor que você tenha contratado aí para te organizar. Mas se você não tiver esse perfil que eu falei aqui, você investiu num dinheiro que não vai funcionar. No começo, na motivação, mas aí você vai perceber que o tempo todo você vai se emaranhar e vai ficar pedindo socorro o tempo todo para o seu mentor, que vai ter dificuldade também de te organizar, porque não é tão fácil assim avaliar aquilo que cabe em você, tá bom? Organismo, questões mentais, questões em geral. O último exame de sangue tem que ser recente. Eu preciso que você observe testosterona, não só para homem, mas também para mulheres, tá bom? Vitamina B12 acima de 600, em regra. Conversa com o seu médico, eu só te dando um parâmetro de informação. E pode pesquisar aí também no YouTube alguns profissionais na área, você vai verificar o que eu estou falando. Tratamento em relação a distúrbios mentais, precisa verificar, porque quando nós estamos adoecidos, também temos dificuldade e clareza nas resoluções de problemas, nas ações que precisam ter e principalmente na atenção sustentada. É importante você saber disso para você não ficar achando que, poxa vida, investi tanto e novamente não estou conseguindo. Não é tão simples assim em relação à aprendizagem. Não é nada simples, tá bom? Vocês geralmente olham um pedacinho do iceberg, mas eu trago pedaços mais profundos para que realmente você consiga resposta, de repente até os dias atuais, respostas que você não teve até agora, mas aqui você sempre vai ter, porque eu vou ensinando você a esse raio-x, tá bom? O que mais que eu coloquei? Blocos, tá?
A maior parte dos blocos veio para cargos muito específicos, né? Para quem tem formação, né, em nível superior, para formações em tecnólogos, que não é a realidade da maior parte dos brasileiros, né? Então você vai ver mais para a parte, aqui eu tô falando para quem tem nível intermediário, nível médio, né? Mas para o nível médio, ele está no bloco 7, não, tá no bloco 8, tá? Então já vai direto lá no bloco 8, porque não adianta você pegar os outros blocos, a não ser que em algum determinado bloco traga um nível médio, mas se você só tá com uma opção de nível médio, eu acho que não compensa. Então se você vem aqui no bloco 8, porque a ideia é se inscrever no mesmo bloco, talvez em 2 cargos, né? Não é verdade? Então você vai ter que ficar no bloco 8. Pronto, já tô cantando a bola aqui para você. Blocos interessantes, bloco 5, bloco 6, bloco 7. E claro, o bloco 4, que eu sei que muitos de vocês vão prestar o AFT, né? Mas o bloco 5, 6 e 7 também são muito interessantes. Por exemplo, o bloco 7 tem o maior número de vagas e muitos ali para qualquer formação. Então, marca aí, pega o edital e vai olhar. Pesquise no YouTube sobre blocos específicos se tem professor falando. Então vai lá, CNU bloco 5, CNU bloco 7, CNU bloco 6, tá bom? Que vai facilitar bastante as suas decisões antes do dia 19. Eu nem sei que dia é hoje. Vamos perguntar para a Alexa. Alexa, que dia é hoje? Hoje é terça-feira, 16 de janeiro. Então, 16 de janeiro. Então, eu quero que você faça essa pesquisa antes da sua decisão. Já me decidi, Kátia. Então, precisa fazer. Isso aqui é para quem ainda está lá em dúvida. Combinado? Combinado. Outra coisa, vocês estão fazendo inscrições em blocos, mas estão esquecendo de ver aonde é a lotação. Por um exemplo, eu fiquei interessada, falei assim, deixa eu ver como é que veio o psicopedagogo. Uma vaga, mas a lotação só no Rio de Janeiro. Eu vi que muitos de vocês acham que vão fazer esse concurso e vai ter lotação em diversos estados, em diversas cidades. Não, não, não e não. Você tem que pegar ali, escolhi isso aqui, vou abrir o edital, deixa eu fazer um círculo de onde eu vou ser lotado. E não só isso, vai olhar a remuneração, ver, analisar se o custo de vida da onde você será lotado, se você vai ser capaz de pagar um aluguel e se sustentar. Porque muitas vezes vocês saem de onde vocês estão e ali, por exemplo, tem remunerações de 5 mil. E aí, vamos supor, eu não vi, mas vamos supor que seja em São Paulo. O custo de vida em São Paulo é alto. Um aluguel você vai pagar no lugar mais ou menos 2 mil reais, a não ser que você divida um apartamento ou uma casa com mais 2 pessoas. Mas para isso você tem que contar que elas também sejam aprovadas. Então, até isso vocês precisam avaliar para mim. Tá vendo como não é tão simples assim as escolhas? Seguindo esse passo a passo, você vai de modo sensacional fazer escolhas. E por que você tem que fazer isso antes? Porque aí você já larga. Já fui olhar, putz, cara, não tinha analisado isso. Larguei então. Larguei, já vou pegar outros, porque 2024 é um ano importantíssimo para concursos, até pelo menos o primeiro semestre de 2025. Depois, meu filho e minha filha, é o deserto do Saara, entendeu? Então, aprenda a fazer essas avaliações. Tá catando aí a alma do negócio? Se eu me equivoquei em alguma coisa, sou extremamente humilde em ouvir a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver se eu não pulei nada para vocês. Tá, acredito que não. Sobre a técnica de questões que eu pulei e não falei. É assim. Digamos que você criou uma pastinha de questões do curso que você investiu e tem questões lá, que espero que tenha comentários, porque ajuda bastante nas questões de engenharia reversa. Por exemplo, no GRAM tem um monte de questões. No curso do Fabiano Pereira tem um monte de questões. Mas tem que ter comentários embaixo, quando você vai usar as questões de rapidez para engenharia reversa. Então, por um exemplo, peguei, criei uma lista da Gran Rio, abri um site de questões, criei uma pastinha de português. Criei uma pastinha também para as outras matérias. Então, você tem que fazer assim, ó. Primeira feitura das questões, que é a engenharia reversa, você vai usar para estudar. Tá. Terminei, cheguei no final aqui de todas as matérias. Vou para o começo e agora eu vou evocar. O que é evocar? Vou fazer questões sem consultar. As mesmas questões, pelo amor de gente, por favor, tá bom? As mesmas questões. Fiz ali, separei o que eu errei vou estudar melhor.
terceira fase. Vou fazer novamente as mesmas questões e dessas questões eu tenho que praticamente estar gabaritando. Enquanto isso, não ponho questões novas. Não está gabaritando aquilo ali, vai colocar questões novas para quê? Eu preciso que você memorize aquilo que você separou. Vamos lá de novo? Primeiro, engenharia reversa, depois evocação, quando tira os erros é lapidar e novamente faz questões para verificar se está dominando o esquema. A partir disso, começa a colocar questões novas e aí vai para o mesmo progresso e lembrando que aquilo que separou, pelo menos uma vez precisa refazer. Isso vai ajudar bastante dentro do que você se planejou. Se cair, a garantia de acerto é de no mínimo 80%, avaliando outras questões, obviamente psicológicas, tá bom? Anote. Por mais que não faça sentido para vocês, porque aquilo que a gente não conhece, não ouve, parece uma coisa surreal. Aqui é psicopedagogia, neurociência na veia, tá bom? Deu para entender as ideias? Espero ter ajudado. Joinha é muito importante. Quero ouvir também a sua opinião aqui para agregar um pouco mais para o vídeo. E os coleguinhas, eu não sei vocês, mas eu amo ler comentários. Beijão, abraço forte de ursa. Fique ligado aqui nos próximos vídeos.